Graça e paz, meus irmãos. Aproveitando que ainda estamos em pé, em reverência à palavra de Deus, vamos fazer a leitura no livro de Neemias, no capítulo 13, a partir do verso 15. E assim vamos fazer a leitura até o final do capítulo, encerrando também, neste domingo, a nossa série de mensagens em Esdras e Neemias. Então, livro de Neemias, capítulo 13, a partir do verso 15. A igreja localizou o texto? Eu não ouvi. A igreja localizou o texto? Então, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos e toda a sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda a sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia de sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado, ordenei que se fechassem, e determinei que não se abrissem senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém, uma ou duas vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mãos sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, meu Deus, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. E vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas a seus filhos e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Pois não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado pelo seu Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel. E não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? E um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Lembra-te deles, meu Deus, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. A igreja pode tomar assento. Chegamos então, depois de vários fins de semana, ao final da nossa série de mensagens em Esdras e Neemias. E neste capítulo 13, nós vemos aqui o povo de Israel, após ter passado por um grande avivamento, após ter feito uma aliança essa que está narrada no capítulo 10, assumirem uma série de compromissos enquanto povo de Deus. Nós vemos que se passam alguns anos, e passados esses anos, o povo de Deus volta a cair em pecados antigos. Mas não somente qualquer pecado, mas nos pecados sobre os quais eles haviam feito uma aliança, se comprometendo a não pecar naqueles pecados. Capítulo 10
versículos 30 e 31 do mesmo livro de Neemias, nos diz o seguinte, da aliança de que não dariam suas filhas aos povos da terra e nem tomariam as filhas dele para seus filhos. Versículo 31, de que trazendo os povos da terra no dia de sábado qualquer mercadoria e qualquer cereal para venderem, nada comprariam deles no sábado nem no dia santificado, e que no 7º ano abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Percebam vocês que havia então um compromisso de guardar o sábado e havia um compromisso de evitar o casamento com os povos pagãos ao redor do povo de Israel. Mas, como Israel pregou na semana passada, Neemias se ausentou de Judá por alguns anos quanto governador. E quando ele volta, ele vê então o povo voltando para os mesmos pecados. Todo o trabalho que Neemias teve, que Esdras teve, vejam, um século antes o templo havia sido reconstruído. Foi com muita luta que o templo foi reconstruído, com muita oposição externa, inclusive com fofocas, intrigas, etc. e tal, mas o templo foi reconstruído. Depois do templo reconstruído, houve um ensino da liderança de Esdras. O povo foi instruído na lei de Deus para a restauração do culto, não apenas do ritual, da liturgia, mas do próprio culto no sentido da observância à lei de Deus e da glorificação do nome de Deus por meio da vida do povo de Israel. Depois vem Neemias como governador e reconstrói as muralhas da cidade para que Israel possa ter uma cidade fortalecida, fortificada e proteção contra os seus inimigos, para que a nação possa florescer, para que a cultura possa florescer e para que eles possam, portanto, formar ali instituições que vão resistir aos ataques externos. E tudo isso acontece, eles constroem as muralhas em tempo recorde. E depois disso, há novamente um despertamento, um avivamento no qual o povo vai, ouve a lei, crê na lei, se arrepende dos seus pecados, lamenta por isso, mas ao mesmo tempo se alegra por poder entender a lei de Deus e por poder ter comunhão com Deus, e faz uma série de compromissos. E parecia então que estava tudo resolvido. Vejam só, cidade reconstruída, templo reconstruído, sacerdócio estabelecido, o povo habitando em Jerusalém e nas cidades ao redor, a nação, portanto, formada, o culto a Deus restaurado, um avivamento, está tudo resolvido agora, é só entrar no descanso de Deus. Mas não. Infelizmente, a história de Israel, e esse é um dos tópicos, esse é um dos temas da nossa mensagem de hoje. A história de Israel nos mostra que com um ser humano, nessa caminhada, neste mundo, nunca há finalmente, está consumado, agora podemos desde já relaxar, agora podemos baixar a guarda, agora podemos viver descansadamente. Não. Porque quando o povo de Deus baixa a guarda, o pecado que está sempre ali à espreita volta a afligir. E não qualquer pecado, mas justamente aqueles pecados que talvez mais tivessem afligido, que mais tivessem causado dano e que mais ameaçam a identidade do povo de Deus. E aqui nessa manhã, então, eu quero falar sobre esses dois pontos, o sábado, os casamentos, apontando para um terceiro, que é o cuidado de Deus ao seu povo ao longo da história e o que o povo de Deus, como o povo de Deus, responde a isso. Os 3 pontos da nossa mensagem de hoje. E percebam vocês que, quanto aos 2 primeiros, o sábado e os casamentos, eram 2 questões fundamentais para a identidade do povo de Deus. A identidade de Israel dependia disso. Sábado? O que o sábado tem a ver com isso? Bom, se vocês retrocederem nas Escrituras e forem lá para Êxodo, Deuteronômio, para os livros históricos, para os livros proféticos, para o profeta Jeremias, profeta Ezequiel, vocês vão ver que guardar o sábado era algo que fazia parte da identidade nacional de Israel. Até hoje faz. Se vocês forem para Israel hoje, tive a oportunidade de ir muito tempo atrás. Se vocês forem lá e coincidir de vocês chegarem lá num dia de sábado, vai ser um problema, porque está tudo fechado. Pouca coisa funciona. Mesmo que boa parte dos judeus sejam secularizados e não guardem o judaísmo, se desenvolveu no Estado de Israel uma cultura de parar praticamente o país no sábado. Quer dizer, a ideia do sábado tem muito a ver com a identidade da nação e com a identidade do povo de Israel no serviço a Deus, a identidade religiosa do povo de Israel. E, ao negligenciar o sábado, o povo estava negligenciando a sua identidade como povo escolhido de Deus. Não era comum no mundo antigo, meus irmãos, haver um dia de descanso. Alguns indícios falam lá que talvez entre os babilônicos havia mais ou menos alguma coisa a cada 10 dias, mas isso não é muito claro.
Também entre os romanos, isso também não é claro que havia de fato um dia de descanso para que as pessoas pudessem repousar, para que as pessoas pudessem cultuar a Deus. Essa era uma distinção muito específica estabelecida por Deus para o povo de Israel e é para o próprio benefício de Israel. Para que Israel possa ter um tempo para o seu Deus e para que Israel possa de fato descansar e para que Israel de fato possa também entender que nem só de pão viverá o homem. E para que Israel possa entender também que por mais que ele trabalhe, quem dá todas as coisas é Deus, o seu sustento vem de Deus. Não é o ser humano que conquista pelo seu próprio esforço meramente. Se Deus não abençoar, todo esforço humano será vão. O sábado, portanto, estava sendo negligenciado. E se Israel continuasse a negligenciar o sábado, a sua identidade como povo de Deus estaria ameaçada. E o que acontecia? Neemias nos fala que no dia de sábado vinham os comerciantes e traziam ali, carga, vinho, uvas, figos, e que os tírios, ou seja, comerciantes que vinham de Tiro, uma cidade fenícia, famosa pelo comércio, eram pessoas ricas, comerciantes ricos. Eles vinham e traziam peixe. O peixe era salgado, ele ficava conservado e durava vários dias. Eles traziam e comercializavam isso durante o sábado. E o povo colhia o fruto, as uvas, os figos, fazia essa colheita também no dia de sábado. O povo pisava as uvas e produzia o vinho no dia de sábado também. E isso era evidentemente uma afronta. Não havia, portanto, descanso, seja para o povo, seja para os servos, para todos. Todos eles estavam continuamente trabalhando, eles não paravam nunca. E, portanto, ao ver isso, Neemias se indigna com a não observância do sábado, e ele lembra, olha, versículo 18, acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? Neemias está dizendo que Jerusalém foi destruída pelos babilônicos, e um dos motivos pelo qual isso aconteceu é porque o povo não guardava o sábado. O povo cultuava falsos deuses, o povo adorava Yahvé, o Deus da Bíblia, mas paralelamente também cultuava Baal, Azerá, Astarote, as deusas do Egito, a deusa mãe, etc, etc. Cultuava tudo junto, achava que estava tudo bem e, consequentemente, também não guardava o sábado. Os interesses econômicos do povo de Deus falavam mais alto do que a seriedade com a religião, com o culto a Deus. E por causa disso, Deus castiga a nação e destrói aquela nação. Mas agora a nação foi reconstruída aos trancos e barrancos, e com muita luta, Jerusalém, o templo, e tudo foi reconstruído. Mas o povo está voltando aos pecados dos seus antepassados. O que esperar então, senão destruição e juízo? Por isso a indignação em Neemias toma medidas drásticas, Ele então, versículo 19, dando sombra às portas de Jerusalém, ou seja, sexta-feira, no anoitecer de sexta-feira, é assim que os judeus consideram os dias, O dia começa no pôr do sol, encerra-se no pôr do sol e inicia-se o dia seguinte. Não é como nós que contamos da meia-noite à meia-noite. Então, numa sexta-feira, com o pôr do sol, Neemias ordenava que os portões da cidade fechassem, para que ninguém pudesse fazer nenhuma atividade econômica após esse horário e fossem obrigados a descansar. E qual o resultado disso? As pessoas começaram a se ver obrigadas a guardar o sábado, só que algumas pessoas ficaram acampadas ali do outro lado, na expectativa talvez de que alguns judeus saíssem da cidade para comprar e fazer comércio, ou que talvez no amanhecer da manhã de sábado as portas fossem reabertas e eles pudessem entrar para comercializar os seus produtos e trabalhar. Mas Neemias os ameaça, ele diz, olha só, versículo 21, protestei contra eles e lhe disse, por que passais a noite de fronte do muro? Se fizerdes outra vez o fizerdes, eu lançarei mão de vós. Ou seja, eu vou pegar vocês e vou dar uma surra. Vou prender, vou dar uma surra e vocês vão ver o que é bom. Basicamente é isso. No mundo antigo era comum, açoites ou algum tipo de espancamento, mais ou menos assim, como castigo para que as pessoas não praticassem mais certas infrações. Então Neemias ameaça esses comerciantes, sejam eles estrangeiros, sejam eles cidadãos, ele ameaça, olha aqui, se vocês continuarem a fazer isso, vocês vão sofrer um castigo.
Neemias, portanto, toma medidas bastante drásticas e colocou os levitas, que a princípio eram guardiões do templo, para que guardassem as portas da cidade e não permitisse, portanto, o comércio no dia de sábado, e para que o povo pudesse descansar nesse dia. E ele diz, então, conclui: lembra-te disso, Senhor, e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Neemias pede, faz uma oração para que Deus leve em conta todo esse trabalho altamente impopular que ele estava fazendo. Porque pensem bem, meus irmãos, e aqui nós temos que pensar, e aqui eu já faço uma aplicação para os nossos dias. Nós sabemos, nós somos cristãos evangélicos, nós não guardamos mais o sábado, não é certo dizer que nós temos que guardar o sábado como os fazem os judeus. Há quem creia nisso, mas isso não é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina cristã, isso é um elemento judaizante. Mas como cristãos e não judaizantes, nós não guardamos o sábado, mas o princípio do mandamento do sábado permanece. E quem trabalha 7 dias por semana está pecando contra Deus. Eu quero alertar alguém aqui que pensa que pode trabalhar todos os dias, que você está pecando, e está pecando gravemente contra Deus. E pior ainda é se você faz os seus empregados trabalharem 7 dias por semana. Aí é pior ainda. Isso é um pecado. E é um pecado, e vejam só, é um pecado que tem dimensões sociais. Porque mesmo a nossa sociedade secularizada e pagã mantém o dia de descanso, que é uma herança judaico-cristã. Porque percebe o quanto isso é bom para o ser humano enquanto ser humano. E nós que professamos que professamos fé no Deus que criou o dia de descanso, não o guardamos e não deixamos que os outros guardem. Então a questão do sábado, não do dia de sábado, mas do dia de descanso, ela continua séria. Ela continua sendo um mandamento. Certa vez eu até, numa conversa com esse chefe meu, até comentei com isso. Convidei ele para vir no culto, ele disse: não posso porque eu tenho que trabalhar, não sei o que. Eu disse: oxa, vai trabalhar no dia do Senhor, quando é que tu vai descansar? Vejam, é um alerta que nós temos que fazer, e eu faço aqui a toda a igreja: se você não faz um dia de descanso, você está pecando contra a sua própria vida e contra Deus. E o dia de descanso, lembre-se disso, nós priorizamos o domingo como dia de descanso, e o ideal seria que todos fizessem no domingo como dia de descanso. Nós sabemos que para alguns profissionais isso não é possível, seja quem trabalha na saúde, na segurança pública e às vezes até no comércio e em casa, enfim. Mas a questão é que o domingo é o dia preferencial. Por quê? Porque no domingo é a nova criação de Deus, é a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para o cristão é o domingo, o dia santo. E outra coisa, o dia de descanso é um dia... Veja, eu não sou assim tão... Eu não penso assim como aqueles puritanos bem extremos, que não, no domingo, dia do Senhor, você não pode fazer nada, você tem que descansar, você não pode assistir jogo de futebol, você não pode ligar a TV, você não pode ter nenhum entretenimento, você não pode se divertir porque isso é pecado. Você tem que descansar e cultuar a Deus. Só isso que você pode fazer. Você pode se esgotar cultuando a Deus, mas não pode fazer nada mais. É cultuar a Deus e descansar. Nada mais do que isso. Veja, eu não concordo com essa perspectiva, porque eu acho que nós podemos descansar também por meio do entretenimento. O entretenimento é uma graça que Deus nos dá e nos permite ter. O problema é quando o entretenimento se torna um ídolo, E ele norteia as nossas vidas, e nós vivemos para o entretenimento. Nós vivemos só para ver o jogo de futebol, vivemos só para aquele churrasco, ou vivemos só para estar com os amigos. Vivemos só para termos as nossas férias na praia, na montanha, ou seja lá onde for. Quando isso se torna o norte da nossa vida, o entretenimento se tornou um ídolo e tomou o lugar de Deus. Isso é um pecado gravíssimo. Mas o entretenimento ele pode ter lugar no dia de descanso, mas o dia de descanso nunca pode ser só de entretenimento, porque ele é um dia que nós dedicamos antes de tudo ao Senhor, e por isso o melhor dia de descanso é o domingo, porque é o dia que prioritariamente a igreja de Deus está reunida. E é o dia, portanto, que a igreja nos ajuda a termos a disciplina de cultuarmos a Deus, de lembrarmos da sua bondade para conosco e de lembrarmos que Ele é o provedor de todas as coisas e que Ele é o nosso Deus. Então faça um esforço para
que o seu dia de descanso seja de fato domingo e que você possa cultuar a Deus com a igreja. E você possa ter esse dia como sagrado. E aí por isso eu insisto também que faltar o culto de domingo não é algo indiferente, não é pouca coisa. Porque é o dia que nós paramos e, portanto, é um dia que nós cultuamos a Deus e somos gratos a Ele. E se eu não fizer isso, quando que eu farei? Se eu não fizer isso no domingo, com a igreja reunida, e esse é o meu dia de descanso, então quando que eu farei? Quando que eu vou ter um tempo mais relaxado, digamos assim, um tempo mais livre para cultuar a Deus? Eu sei que nós temos que fazer isso no nosso dia a dia também, mas no dia que nós estamos mais livres, esse é um dia que nós temos mais facilidade para dedicarmos mais tempo ao Senhor. E se não dedicamos, nós estamos pecando contra Ele, estamos negligenciando a sua graça, negligenciando a comunhão com a igreja e a comunhão com os irmãos. Então, o pecado que ameaçava a existência de Israel também é um pecado que ameaça a nossa existência hoje. Se nós não temos um dia de descanso, se nós não cultuamos a Deus nesse dia de descanso, a nossa fé começa a fraquejar. E geralmente quando nós não viemos mais cultuar a Deus, é um indício de que a nossa fé já tem algum problema. E esse é só um sintoma de um problema maior que nós temos, que está nos afastando de Deus e da fé. Portanto, avaliemos nossas vidas e avaliemos se o que importa para nós é entretenimento, lazer, ganhar dinheiro, ou se o que importa para nós é cultuar a Deus. E vejam só, meus irmãos, quem não guarda, quem não leva a sério o dia de descanso, sábado bíblico, peca, fracassa em 3 pontos. Em primeiro lugar, é um fracasso da fé. Porque quando eu não descanso, quando eu não paro, eu estou dizendo para Deus que é o meu trabalho que me sustenta e não Deus. E eu confio muito mais no meu trabalho do que em Deus, tanto que eu não estou disposto a parar para descansar conforme o mandamento de Deus, porque eu acho que eu vou à falência ou que o dinheiro que eu vou deixar de ganhar vai fazer falta. Essa é a primeira questão, um fracasso na fé e, portanto, uma idolatria, quando nós não paramos um dia da semana. Em segundo lugar, é um fracasso de compaixão, porque se nós não paramos, nós afetamos a nossa família, nós afetamos aqueles que vivem ao nosso redor. Se eu estou trabalhando e não paro e não tenho descanso, a minha família também vai ser afetada por isso e não vai ter descanso. E pior ainda se eu faço meus empregados trabalharem continuamente, 24 horas por dia, todos os dias da semana. É um fracasso, portanto, de compaixão, uma falha em relação ao amor. Deuteronômio, não vou ler aqui, mas Deuteronômio 5,14 analisa essa dimensão social do dia do sábado, em relação ao servo, em relação àqueles que trabalham. E para que os poderosos, portanto, respeitem isso em relação àqueles que são assalariados. Em terceiro lugar, é uma escolha de escravidão. Se nós não paramos para descansar, nós estamos professando que nós somos escravos do trabalho. Mas Deus nos libertou para que sejamos livres e não escravos. E vejam mais uma vez que péssimo testemunho. Deus queria que nós tivéssemos um dia de descanso para cultuá-lo, para celebrar a vida, para recebermos com gratidão aquilo que Ele nos dá, e ao invés disso nós trabalhamos sem parar, e ficamos, portanto, nos tornamos escravos, e toda a nossa vida é norteada pelo lucro, pelo ganho que nós podemos ter com o esforço do nosso trabalho. Então eu me torno escravo de pagar boletos, eu me torno escravo de ter tudo do jeito que eu gostaria, eu me torno escravo do consumismo, de comprar o que eu quero, eu me torno escravo de ostentar um status social para as pessoas, eu me torno escravo de ser o profissional do ano. É escravidão, isso é escravidão, não é liberdade de maneira nenhuma. Então, a falha em guardar esse mandamento, além de ameaçar a nossa identidade, é uma falha moral, é uma falha social, é uma falha ética, é uma falha da nossa fé, é uma idolatria em última instância. Mas o segundo ponto, quando então novamente Esdras e Neemias voltam à questão dos casamentos com povos pagãos. Neemias, depois de voltar, ele percebe, vejam só, Esdras havia lidado com esse problema, nós já pregamos sobre isso, eu não vou aqui reiterar toda a argumentação e toda a explicação que já foi dada algumas semanas atrás. Mas percebam vocês, né, é até meio cômico quando nós lemos esses versículos, né, porque a reação de Neemias ela é bastante, digamos,
passional e intensa aqui quando ele vê, e ele se indigna de ver que o povo, poucos anos depois, havia novamente, dado suas filhas em casamento, ou os homens haviam tomado mulheres, dos povos ao redor. E por que isso ameaçava a identidade? Por dois motivos. Em primeiro lugar, ele fala assim: seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Ou seja, explicitamente o povo de Judá estava perdendo a sua identidade nacional por causa desses casamentos. E vejam, não é uma questão étnica nem nacionalismo meramente, mas a questão é a escritura, a lei que orientava a vida, a cultura e o culto do povo de Judá estava escrito em hebraico, a língua judaica. E se o povo não entendesse a língua judaica, ele não iria entender a escritura. E porque, esqueçam, meus irmãos, não havia traduções bíblicas no mundo antigo. Não havia traduções, não havia livros disponíveis para todos, e muito menos as pessoas eram poliglotas e aprendiam idiomas com uma extrema facilidade. É evidente que alguns aprendiam, mas isso não era algo disseminado entre a população. E, portanto, se o povo deixasse de falar a língua judaica, ele não poderia aprender a lei. E não aprendendo a lei, evidentemente que ele iria apostatar muito em breve. Mas, para além dessa questão, que é uma questão relevante, sim, mas há uma questão de fundo muito pior, que é quando Neemias, então, fala do exemplo de Salomão. Ele diz lá no verso 26, não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ou seja, Salomão foi o rei mais poderoso da história de Israel. O rei mais sábio. Foi no governo dele que Israel expandiu suas fronteiras como nunca na história. A prosperidade do povo de Deus era gigantesca, mas com toda essa sabedoria, Salomão falhou miseravelmente quando começou a casar com as filhas dos reis das nações ao redor, alianças políticas, interesses econômicos, ou mesmo os interesses puramente sexuais. Mas o fato é que ele começa a se casar, começa a ter esses casamentos, faz um harém gigantesco, e o que acontece? Isso está lá no livro de Reis, e também aqui Neemias relembra, as mulheres lhe perverteram o coração. E ele passou a adorar os deuses dela, e ele faz altares para os deuses dela. Ele não só faz altares, mas ele aprova e ele também cultua junto. E o povo de Israel começa então o seu longo caminho de apostasia, que vai redundar na destruição de Jerusalém, alguns séculos depois. Israel estava perdendo a sua identidade por meio dos casamentos mistos, porque as próximas gerações não iam mais ser ensinadas na fé cristã, na fé judaica. O cristianismo ainda não existia, evidentemente, mas elas não iam mais ser educadas na fé, no único Deus vivo e verdadeiro. Elas iam ser educadas em qualquer coisa. Iam ser educadas, na melhor das hipóteses, num sincretismo de Baal e Yahvé lado a lado, adorados como divindades. Mas não Yahvé como o único Deus vivo e verdadeiro. Então, ao perceber que há uma ameaça, vejam, esse compromisso que Israel estava tendo, que Judá estava tendo com as nações ao seu redor, foi longe demais. Não pode ter esse tipo de compromisso com culturas pagãs, com culturas que não adoram o único Deus vivo e verdadeiro. E o casamento, já falei isso da outra vez que preguei, é uma aliança diante de Deus, é uma aliança espiritual. Afeta a nossa espiritualidade. E vejam, nós estamos falando ali no curso Significado do Casamento, no grupo de leitura, e acho que isso já ficou bem claro ao longo dessas semanas que aquele livro do Tim Keller foi sendo trabalhado, sobre o significado profundo que o casamento tem e como o casamento nos ajuda a tornar pessoas diferentes daquilo que nós éramos quando nós nos casamos. E vejam bem, se eu me caso com alguém que cultua os orixás, o que eu vou me tornar ao longo dos meses, ao longo dos anos? Se não um adorador de orixá, pelo menos um influenciado por isso, impactado por uma visão de mundo assim. Então vejam, não se trata aqui, e já falei sobre isso na outra vez que preguei, o pessoal vem com essas baboseiras, isso é racismo, é isso, é aquilo. Não é nada disso. Discriminação, não é nada disso. É algo que é praticado sempre em todas as religiões ao longo da história, majoritariamente. Se queremos que as gerações seguintes mantenham a fidelidade, cresçam dentro da fé,
nós temos que preservar as famílias para que as famílias também preservem a fé. E isso os historiadores são unânimes em dizer. Uma geração consegue destruir o trabalho de milênios ou séculos. Uma geração, uma só geração, pode destruir o trabalho de séculos. E é exatamente isso que nós vemos nos Estados Unidos e na Europa, com o progressismo. Uma geração está destruindo crenças judaico-cristãs de mais de 2 milênios. Quando nós assistimos, por exemplo, a série The Crown, da Rainha da Inglaterra, ambientada ali nos anos 60, anos 70, nós vemos ali que ela não quer sequer permitir que a sua irmã case com uma pessoa divorciada, porque a igreja da Inglaterra, anglicana, uma igreja evangélica, não permite o casamento entre pessoas divorciadas. Isso era uma unanimidade na sociedade inglesa e ela não se atreve a mudar a lei canônica para favorecer a sua irmã. Era uma unanimidade na lei, não só na sociedade inglesa, mas ao redor do mundo. E como é hoje? Hoje o divórcio é o menor dos problemas que a igreja da Inglaterra enfrenta. A discussão, por exemplo, e ela já faz, né, por exemplo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, dentro de uma igreja cristã. O que mudou em 50 anos para que, de algo que é praticado ao longo de 2000 anos, agora a igreja da Inglaterra aceita? O trabalho de uma geração, o mundanismo de uma geração, pode pôr por água abaixo o trabalho de séculos ou milênios do povo de Deus. É por isso que na Escritura nós encontramos advertências, por isso que Neemias espanca, conjura, amaldiçoa, arranca os cabelos. Vejam, isso é descritivo, não é prescritivo. Não se preocupem que eu não vou arrancar os cabelos, nem vou espancar e nem vou amaldiçoar ninguém aqui se isso acontecer. Isso é uma medida extrema, passional de Neemias. Quando pregamos sobre Esdras, também falamos que eram medidas extremas em momentos extremos e fundantes da história de Israel. E percebam vocês que tanto é assim, que Neemias ele não vai tomar a mesma atitude drástica que é. Neemias espanca, amaldiçoa, arranca cabelo, mas ele não manda as pessoas se divorciarem. Esdras lamenta, chora, se humilha, busca a Deus, mas faz as pessoas fazerem uma aliança de despedirem as suas mulheres. Então percebam que nesse intervalo de tempo as decisões, o princípio continua o mesmo, mas a maneira como o problema é tratado já muda. Não há nenhum registro de que Neemias tenha mandado as pessoas se divorciarem. Contudo, há um registro da gravidade como ele encarava essa situação e da maneira extremamente passional que ele reage diante disso, para que o povo de Deus leve a sério. E em relação especificamente ao sacerdócio, nesse caso aí ele não tem tolerância nenhuma, tolerância zero. O que ele diz ali? Filho de Joiada, sumo sacerdote, era genro de Sambalate. Lembrando, Sambalate era um dos principais inimigos do povo de Deus. Pensem vocês, do clero, é como se da liderança da igreja, o filho de alguma da liderança da igreja, que futuramente, não é como hoje. Hoje não necessariamente o filho de um pastor será pastor, mas na época de Israel antigo, o filho de um sumo sacerdote provavelmente se tornaria o sumo sacerdote. E o filho do sumo sacerdote já era sacerdote. Mesmo assim ele se casa com uma pagã, filha de um dos maiores inimigos de Neemias e do povo de Judá. E Neemias então lança ele fora, ou seja, ele é excomungado. Ele é excluído da comunhão, ele é excluído do sacerdócio, ele é posto fora. Ele não pode mais ter comunhão, por quê? Porque ele profanou o sacerdócio. Se a liderança é a primeira a fazer esse tipo de pecado, se a liderança é a primeira a cometer algo tão grave, a liderança ela sofre as consequências de uma maneira mais intensa do que o resto do povo. E Neemias inclusive fala, é a única vez no livro de Neemias que ele faz nesse sentido assim mais imprecatório, lembra-te deles. Normalmente Neemias lembra-te, meu Deus, do que eu fiz. Agora ele fala, lembra-te deles, Deus meu, porque eles contaminaram o sacerdócio e a aliança sacerdotal e levítica. O sacerdote não podia se casar com mulher estrangeira. Está na lei. E no caso do sacerdócio, esse pecado então se tornava mais grave, porque eles eram os líderes, eles eram os que ensinavam. Se quem ensina, daqui a pouco está ensinando que pode cultuar outros deuses,
É evidente que a fé de Israel não ia durar uma geração. A grande questão é essa: quando a liderança aprova o pecado, nós estamos no fundo do poço. É o fundo do poço. E é por isso que as igrejas que aderem a este novo evangelho, elas apostataram da fé. Apostataram. Porque é aquilo que Paulo fala lá em Romanos, né? A espiral descendente, Romanos 1. Pecaram, né? Porque eles não deram glória a Deus, mas por causa disso Deus entregou as paixões infames, e etc e tal, mas eles continuaram, e por causa disso Deus lhes deu uma mente reprovável, e persistiram, e por causa disso agora então eles estão entregues, e eles não somente fazem, mas aprovam aqueles que praticam. Quando chega nesse nível, a inversão de valores aconteceu totalmente. Quando eu chego e digo, tá bom, é isso, realmente o aborto é bíblico, é uma expressão do amor, o amor pelos mais que têm dificuldades. Quando eu chego nesse ponto, que eu já estou aplaudindo o pecado, então é a inversão total, a mente cauterizada. É o que Paulo diz em Romanos 1, nós chegamos no fundo do poço. Quando a autoridade eclesiástica aprova o pecado, a igreja já se identificou com o mundo, já não há mais distinção. A igreja se acomodou à cultura. E quando isso acontece, é o que acontece especialmente no Ocidente, nos países desenvolvidos, né? O que vai acontecer? Ontem nós falamos sobre isso, essas igrejas vão se tornar cada vez mais vazias. Aqui no Brasil teve um caso ali de um pastor que falou algumas coisas assim, né, que ia fazer casamentos, assim, etc e tal, e depois ele deu uma entrevista acho que para o Estadão ou para a Folha, reclamando que a igreja, que quase metade da igreja, que já era uma igreja liberal, né, mas quase metade da igreja foi embora. Porque é evidente, se nós somos iguais ao mundo, por que vamos congregar? Qual o motivo de ainda estarmos reunidos? Nenhum. Né? O mundo faz melhor, o juiz de paz faz melhor. Né? Não precisa. Mas enfim, esse pecado era um pecado que ameaçava as novas gerações de Judá, e por isso Neemias adota medidas drásticas. E aí vem aquela nossa reflexão, que nós já fizemos outra vez, sobre o nosso relacionamento com o mundo, com a cultura. Essa questão do casamento é apenas uma que ilustra isso. Nós entendemos, ensinamos de acordo não apenas com Esdras e Neemias, mas também com o ensinamento de Paulo, na carta aos Coríntios, que nós como crentes, como cristãos que creem em Jesus Cristo, vamos casar com outras pessoas que professam a mesma fé, se queremos preservar a fé. E isso evidentemente que também significa que nós como evangélicos vamos casar com evangélicos. Por quê? Porque há muita diferença entre o evangélico e o não evangélico. Há muita diferença cultural, e é difícil, se não impossível, conciliar essas diferenças para dar uma educação que nós cremos que é a educação cristã dos nossos filhos. E veja, não se trata aqui de recusar ter comunhão com as pessoas ou de desenvolver relacionamentos e amizades, mas se trata aqui de preservar uma aliança íntima e espiritual dentro das nossas famílias. Mas aí vem a questão, e nós vamos nos aproximando aqui do final, no último ponto então, que depois disso, Neemias fala no versículo 30, limpei-os de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha de tempos determinados, bem como de primícias. Lembra-te de mim, meu Deus, para o meu bem. E o livro acaba desse jeito. Vocês percebem? Não há assim uma nota de otimismo no final do livro. Há apenas uma oração de Neemias. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Não há uma nota de otimismo, não há uma nota de esperança. O que é? O livro é um livro de desesperança? Não. Mas o livro é um livro de Neemias, o livro de Esdras, são livros profundamente realistas sobre a condição humana. Não tem como nós instaurarmos o reino de Deus na terra. Não há possível que nós consigamos viver numa comunidade onde o pecado não exista. Inevitavelmente, nós fazemos a reforma, há avivamento, mas as gerações passam, às vezes nem as gerações, às vezes alguns anos passam, o pecado volta a nos assolar. A questão é que, diante de tudo isso, a necessidade de contínua vigilância, como já falavam os puritanos, como já falava John Owen, um dos grandes líderes puritanos,
O pecado ele está sempre aí às portas. O povo de Deus precisa estar continuamente vigiando, precisa estar continuamente atento. Enquanto Jesus não vier para definitivamente instaurar o seu reino aqui na terra, enquanto isso não acontecer, nós estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos a nos afastar. É necessário, portanto, que Deus tenha misericórdia de nós. Sem as misericórdias de Deus, nós deixaríamos de existir. O livro de Esdras e Neemias nos mostra, portanto, um Deus que é misericordioso, apesar do pecado do seu povo. E vejam, Deus levanta líderes. Se não houvesse Esdras e Neemias, a história seria muito pior, com certeza. Nós não conheceríamos Israel hoje como nação. Israel seria um povinho qualquer, que nem nós falamos dos filisteus, dos moabitas. O que nós sabemos deles? Só sabemos pelo que lemos na Bíblia. Se não fosse o trabalho de Esdras e Neemias, possivelmente isso teria acontecido também. Mas Deus tinha um plano redentor, não só para Israel, mas para a humanidade. E esse plano passava, portanto, para que mesmo que aos trancos e barrancos, e mesmo com a infidelidade do seu povo, Deus usasse alguns líderes, algumas pessoas, para que a fé pudesse ser preservada pelas gerações seguintes. E a história, aqui, Neemias, praticamente a narrativa do Antigo Testamento, ela termina aqui. Aí nós temos um período de aproximadamente 4 séculos ali, que é o chamado de período interbíblico, mas nós sabemos pela história o que houve. O povo de Israel, depois que Alexandre o Grande conquista ali aquela região, o povo de Israel, com a morte de Alexandre o Grande, começa o povo de Israel a se envolver naquelas questões políticas. Enquanto há um domínio de um general do Egito, o povo de Israel ainda se mantém em paz. Mas quando um general sírio toma o poder, ele tenta impor a religião greco-romana sobre Israel, e aqui começam as lutas e a luta pela sobrevivência da nação. É o período dos Macabeus, guerras religiosas. Muitos pagam com a sua vida para que a fé no único Deus vivo fosse preservada. Israel consegue ter até um período de independência ali naquele período de guerras. Mas depois os romanos vêm, derrotam os Macabeus e colocam um marionete, que é Herodes o Grande, como rei dos judeus. Ele nem judeu era, ele era ali de um povo ao redor, idumeu, supostamente convertido ao judaísmo. E Herodes o Grande vai revitalizar o templo e a cidade de Jerusalém. E o cara se dizia judeu, mas ao mesmo tempo ele cultuava os deuses pagãos, os judeus odiavam ele. E é nesse contexto que vem ao mundo o nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que Esdras e Neemias apontavam. O povo de Israel, aos trancos e barrancos, manteve a sua fidelidade dentro de um remanescente, dentro deste povo oprimido pelos romanos. E Jesus Cristo, portanto, exerce o seu ministério de liderança, de ensino. Ele morre, ressuscita, e ele constitui um povo, um Israel restaurado. Todo aquele que crê nele agora é seu povo, e por isso nós somos seu povo, e por isso nós aprendemos com a história de Israel do Antigo Testamento e consideramos que essa história é nossa também, porque nós somos enxertados no povo de Deus por meio de Jesus Cristo. Agora, aquilo que Neemias não pôde fazer, Jesus Cristo pôde fazer. Neemias tentou formar um povo perfeito e não conseguiu. Em Jesus Cristo, um povo perfeito foi formado, ainda que os nossos olhos vejam o pecado, mas em Jesus Cristo nós temos uma perfeita salvação e uma perfeita redenção. E em Jesus Cristo nós temos a esperança de que um dia seremos totalmente transformados e como Ele, portanto o pecado já não mais será uma aflição. Esse dia um dia chegará. Desde a vinda de Jesus Cristo, 2 anos se passaram e Deus foi preservando o seu povo como preservou o povo de Israel nos tempos de Esdras e Neemias. Houve tempos de perseguição, Império Romano. Houve tempos em que a igreja esteve próxima ao poder político e exerceu grande influência social, é o período da cristandade. Houve tempos de conflitos com a reforma protestante. Houve tempos em que o povo voltou a ser perseguido. Houve tempos que a fé cristã se expandiu de tal maneira ao redor do mundo, como nós vemos hoje, e nesses lugares ela sofre perseguição. Mas mesmo nesses lugares, Deus preserva um povo para si. Mesmo nesses lugares, Deus tem cuidado do seu povo. E eu encerro então esta mensagem só mencionando aqui, porque o nosso tempo não nos permite ir mais adiante, aplicações da série. E a primeira dessas aplicações da série como um todo, e não vou ser repetitivo em relação à mensagem de hoje,
em relação a Esdras e Neemias como perfil de liderança, e não só de liderança, mas de servos fiéis de Deus. Esdras e Neemias, vejam, que o livro nos mostra que a vida deles era uma vida íntegra e de oração. Ou seja, eram pessoas capazes, pessoas que davam o seu melhor, eram pessoas que não eram corruptos, não eram maus, não eram perversos, que pensavam no bem do seu povo, mas só isso não seria suficiente para eles terem feito o que fizeram. Para que tivesse alguma eficácia o trabalho deles, como de fato teve, era necessário uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Isso nós vemos, especialmente no caso de Neemias, isso muito claro. Em todas as histórias que contam, ele ora, ele ora, ele ora, ele ora, ele pede para que Deus se lembre dele. E aqui, esse é um alerta para todos nós enquanto cristãos, enquanto pregadores, enquanto músicos, diáconos, enfim, todos aqueles que servem a Deus. A excelência é algo a ser buscado sempre, mas se ela não vem acompanhada da oração, e ontem nós discutíamos isso aqui no mentoramento sobre a nossa identidade pentecostal, e por que mesmo as igrejas pentecostais parecem que são tão diferentes da igreja pentecostal quando o movimento surgiu. E é muito provável que a resposta para isso seja pelo fato de que nós perdemos aquela origem que está ligada com a oração, e nós trocamos a oração pela performance. Se tiver uma qualidade na música, se eu aumentar o tom, se eu repetir 20 vezes o mantra, se eu gritar no púlpito, se eu falar bem, bonito, se eu fizer ilustrações criativas, o avivamento vai acontecer, Deus vai usar. Mas, meus irmãos, performance desacompanhada de oração não tem efeito. Quer dizer, tem algum efeito, mas esse efeito não deixa raízes. Não é um efeito suficiente para um avivamento, não é um efeito suficiente para preservar a nossa fé para as próximas gerações. Se não tivermos a vida de oração como Esdras e Neemias tinham, a comunhão com Deus como Esdras, Neemias e Jesus Cristo tinham, o nosso exemplo supremo, Jesus Cristo, nós não vamos alcançar fruto nenhum. E isso é uma das lições principais de Esdras e Neemias. A segunda lição é: não nos maravilhemos se o mundo nos odeia. E o mundo odiava o povo de Israel. É verdade, em alguns momentos o mundo foi favorável a Israel. O rei permitiu que o povo voltasse. O rei permitiu que o templo fosse reconstruído. O rei permitiu que as muralhas fossem reconstruídas. Houve tempo de paz, houve tempo de apoio, inclusive político-institucional. Mas esses tempos não são para sempre, nem são predominantes. Houve tempos de forte oposição e perseguição, e é isso que acontecia. Então a oposição sempre vai haver, seja ela direta, como Tobias, Sambalate, como a Babilônia, seja ela indireta por meio da infiltração, como no caso de Tobias, que falava bem, que havia pessoas que simpatizavam com ele e tentavam, colocar ele ali dentro do povo de Deus. E como no caso dos próprios casamentos mistos também traziam por meio das alianças de casamento as ideias dos povos ao redor para dentro do povo de Deus. Essas são as duas lutas que o povo de Deus vai enfrentar continuamente ao longo da história. E é contra isso que nós temos que estar preparados. Nosso relacionamento com o mundo passa por isso. Há momentos que vamos ter que ser contra a cultura, porque ela é manifestamente contra o reino de Deus. Pensem, por exemplo, no que virou o carnaval. É legítimo eu ficar lá, ir lá na Sapucaí, achar aquilo bonito. Olha, é uma cultura de tanta imoralidade que eu não vejo como isso seja uma manifestação cultural inocente. Não é. Nós temos que ser contra a cultura nesse aspecto. Agora, há outros momentos que talvez nós apoiemos a cultura em iniciativas que fazem bem para o povo, para a nação. E há outros momentos também que talvez exista alguma esperança de transformação. Enfim, é necessário sabedoria para avaliar cada momento. Talvez o nosso momento aqui seja um momento mais de fortalecimento da nossa fé, das nossas famílias, escolas comunitárias, para que sejamos mais independentes. Vejam, talvez a questão de nos estimularmos, privilegiar o trabalho que algum irmão nosso faz. Talvez no futuro, por exemplo, eu precise de pegar um empréstimo num banco e o banco não queira me dar, porque dentro da minha igreja eu não concordo com os termos e condições deles relacionados a questões identitárias, questões de moral sexual. E por discordar disso, talvez eu não consiga crédito para o meu negócio. Talvez alguns irmãos possam até perder emprego por causa disso. E aí? Se nós não estivermos preparados para esses tempos que estão vindo,
com essa imposição dessas pautas, nós vamos simplesmente ficarmos desesperados e talvez, inclusive, mais tentados a sermos coniventes e nos acomodarmos a isso e aceitarmos isso como uma prática cristã. Precisamos, portanto, talvez pensar em desenvolvermos vínculos comunitários, empresariais, inclusive escolas cristãs, não no sentido de fugirmos do mundo, mas no sentido de termos um lugar onde podemos nos alimentar e onde podemos ter relacionamentos sem sofrermos sabotagem e represálias daqueles que odeiam a fé cristã, para que possamos sobreviver, porque haverá um tempo, e se Apocalipse for simbólico nesse sentido, que a marca da besta, que ninguém pode comer ou beber se não tiver essa marca, o que isso nos fala? Que se nós não compactuarmos com aquilo que a cultura exige, nós vamos ser excluídos das principais relações sociais. Isso pode prejudicar, inclusive, a nossa subsistência. E a questão é, vamos nos sujeitar a ter essa marca? Ou vamos manter nossa identidade? Para que possamos manter, precisamos nos fortalecer. Não fugir, não deixar de interagir e não deixar de ter esperança de ser uma influência na sociedade. Mas precisamos sim olhar internamente para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para as nossas famílias e fortalecermos isso. E aí vem o terceiro ponto, serviço a Deus. Esdras e Neemias fizeram serviço e talvez não viram fruto do seu trabalho. Ouviram um fruto, mas ao mesmo tempo também tiveram decepções. Talvez você sirva a Deus e talvez você também se decepcione com algumas coisas. Talvez isso aconteça. Mas a questão é, nós precisamos contribuir com o reino de Deus, independentemente de vermos resultados ou não, independentemente de vermos grandes transformações ou não. Esdras e Neemias tiveram essa coragem, foram até as últimas instâncias. Talvez eles tenham tido algumas decepções em relação à maneira como o povo reagiu, mas o trabalho deles foi importante, foi fundamental. E Deus também nos chama para nos envolvermos com a sua obra, mesmo que nos pareça difícil, para contribuirmos para que o seu reino cresça neste mundo. E a última aplicação: o povo de Deus é propenso a repetidas infidelidades, e o livro de Esdras e Neemias nos mostra isso claramente. Agora, nós como igreja precisamos manter uma visão elevada da nossa pecaminosidade, não no sentido de vivermos escravos disso, mas no sentido de termos uma visão real de quem nós somos. E uma visão real de que há um pecado que ainda temporariamente habita em nós. E temos que ter baixas expectativas sobre o que nós, como seres humanos, podemos fazer pelo nosso próprio esforço. Isso significa então que precisamos depender mais da graça, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se confiarmos somente em nossos esforços, também muito provavelmente o nosso trabalho não vai deixar frutos. Mas se nos esforçarmos, confiando na graça de Deus e sabendo que são as suas misericórdias que nos sustentam, são as suas misericórdias que nos alegram, e são as suas misericórdias que nos dão esperança nesse mundo, nós vamos estar fortes e preparados para qualquer combate que venhamos a enfrentar e para qualquer trabalho que tenhamos que fazer. Que possamos, portanto, não somente nessa manhã ou nessa semana, mas em toda a nossa vida, confiarmos incondicionalmente na graça daquele que é poderoso para nos salvar e que é poderoso para formar para si um povo santo, um povo que o serve e um povo que permanece fiel até a sua vinda. E que possamos permanecer fiéis ao nosso chamado enquanto estivermos aqui neste mundo. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Deus eterno, de amor e de misericórdia, nesta semana em que estamos encerrando a nossa série de mensagens nos livros de Esdras e Neemias, nós somos gratos, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós, por todo o Teu cuidado, por todo o Teu amor. Somos gratos sim por isso, porque vemos o Teu cuidado sobre nós, sobre essa igreja, e não somente sobre essa igreja, mas sobre todos aqueles que professam o Teu nome ao redor do mundo. As portas do inferno não prevalecem contra o Teu povo e não prevalecerão.
Mas nós sabemos também, Senhor, que muitas vezes falhamos em te servir, falhamos em dar testemunho, falhamos em ser fiéis. E nessa manhã nós reconhecemos o nosso pecado, reconhecemos, Senhor, que poderíamos ser mais fervorosos, reconhecemos que poderíamos ser mais fiéis, reconhecemos, Senhor, que às vezes somos como o povo de Israel do Antigo Testamento. E nós queremos nessa manhã, Senhor, te servir com fidelidade. Nós queremos, Senhor, crescer à imagem de Teu Filho Jesus Cristo. Nós queremos nos tornarmos mais semelhantes ao Teu Filho Jesus Cristo. Nós queremos, Senhor, sermos uma igreja fortalecida, uma comunidade fortalecida, com laços fortes, Senhor. Queremos que os nossos filhos, nossos netos e as próximas gerações cresçam nos Teus caminhos, Te conheçam e Te sirvam com fidelidade também, e que não adorem os deuses deste mundo, Senhor, e não sirvam os deuses dessa cultura. Ajuda-nos, portanto, Senhor, neste trabalho de construção de uma igreja, de construção de uma cultura, de construção de um mundo, Senhor, que glorifica o Teu nome. Dá-nos força, dá-nos capacidade, dá-nos fidelidade, dá-nos alegria, dá-nos a unção e o poder do Teu Espírito Santo, inclusive para que por meio de nós mais e mais pessoas venham a conhecer o Teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, e mais pessoas venham a Te conhecer e Te servir, Pai. Faz isso em nós nessa manhã, faz isso por meio desta igreja e desta congregação. Assim nós oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém.